Meu nome é Silvana de Jesus da Costa, mais conhecida como Madrinha Silvana. Johara Greve da Costa, nome artístico Johara Costa. A área econômica, no sentido de atuação, é a área dos artesanatos, né? Fazer os seus artesanatos, daí revender e ter o que arrecada para poder comprar os próprios materiais. Essa é mais a área. As garrafadas de erva que é feito e às vezes é repassado baratinho, né, para as pessoas, para elas ter o produto para lidar com as suas próprias mazelas, mas é isso. Já tem mais de 18 anos, na verdade 25 anos sem uma atuação assim, né? Mais trabalhando e agregando em grupos, mas aqui 18 anos aqui. Mas já estamos aqui na área mais ou menos há 12 anos e atuando nos dois lugares, em Curitiba, na periferia, e aqui. Agora já passamos mais aqui na área rural, de Quitandinha, Paraná, onde a gente está desenvolvendo um trabalho mais para cá, mais no sentido da terra, mais no sentido do espaço também. E isso é importante porque se a gente vai desenvolver uma técnica terapêutica, um esporte, um artesanato e uma capoeira, essas coisas que já requer mais espaço. Então aqui é uma chácara, né? Então tem um espaço para isso. Bom, a dificuldade aqui eu penso que é geral, né, de todos. Eu acho que é a invisibilidade, o preconceito, né, onde as pessoas, onde aqui abrange as pessoas de menos situação financeira, claro, o racismo no sentido de todos esses aspectos. Então eu acho que todo o espaço cultural agrega todos os diminuídos mesmo da sociedade, né? Então aquele que não tem condições, às vezes de ter um esporte, de ter uma terapia, um adolescente que não tem um lugar nem para onde ir ou uma comunidade para participar, as crianças que não tem um apoio, não tem nenhuma recreação, quanto mais dizer um esporte, um lazer, um ofício. Então eu acho que hoje em dia a maior dificuldade até com a pandemia, que já veio, né, e já paralisou tudo isso, né? Então é o contato social, contato moral também, que as pessoas precisam nesse sentido de incentivo de uma das outras, e também até no sentido espiritual mesmo, porque as pessoas estão hoje em dia perdidas, não tem, aqui na área rural mesmo, não tem um lugar para o esporte, as pessoas trabalham na roça, não tem um lugar para o esporte, as mulheres mesmo quer ter um ofício, aprender uma nova profissão que pode fazer em casa, isso não acontece. Começa pelo acesso. O acesso que eles poderiam estar ajudando nesse sentido, as estradas, um acesso a um ônibus que pudesse trazer as pessoas até o local, porque é de difícil acesso. Tem aqui também no festejo do Dia das Crianças, que tem que distribuir os presentes, que tem que arrecadar, que tem que fazer todo esse acesso. Então a gente faz tudo isso por conta própria, não tem ajuda nenhuma. Eles olham, percebem isso e não está nem interessado em saber. Então, um pouquinho que queira que eles quisessem mesmo ajudar, começando pelo acesso, um apoio, no sentido de até uma própria divulgação, uma força moral mesmo, nesse sentido de auxiliar as pessoas saber que está sendo notado, percebido. Então, eles não fazem nada com isso. Impactou que não pode ter mais reunião, todo mundo não pode se reunir mais, ter aglomeração. Daí ficou tudo paralisado. Economicamente também? Economicamente, porque como a gente não tem ajuda de nem do governo, de nenhum órgão,
público, Eu vim agora. daí ficou mais difícil, porque é tudo doação e das pessoas que são os voluntários mesmo, e também de quem vem visitar, às vezes conhecer, e daí isso que dificultou mais. Não tem como dar as aulas de percussão nem de artesanato, porque daí não pode reunir as pessoas, daí ficou tudo mais difícil. Bem, em Curitiba nós já havíamos começado com o projeto da capoeira, das rodas de capoeira, as rodas de roda de samba, onde reunia as pessoas, no sentido até dentro de uma contação de história, que a gente começava contando umas histórias dos ancestrais, uma história mesmo para que aqueles que não sabiam, né, tenham um conhecimento um pouquinho da nossa cultura, da cultura africana, da cultura em si, indígena, em si. E então era muito interessante essas rodas que agregava os adolescentes, os jovens, né? Onde as crianças aprendiam tudo. Esse é um. Tinha também a feijoada da madrinha, que agregava também a gente juntando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Também fazia esse encontro que já tinha ficado, né, já marcado dentro histórico, já dentro do grupo, né? E também o Dia das Crianças, festejo Dia das Crianças, onde tinha também a distribuição de presente, arrecadação e distribuição dos presentes, e onde as crianças já ficam esperando todo ano. Então, tem também aquele atendimento das ervas, da terapia, onde as pessoas podem aprender a lidar com as ervas, suas garrafadas para a sua própria autocura, conhecendo mais sobre as plantas, a medicina naturais mesmo. E também a festa junina, sabe? Onde é um ponto onde que também é bem cultural, uma situação de que fica de praxe também aquela coisa da união, do encontro, e saber um pouquinho mais da história também. Então tudo isso dentro da cultura, da história, de tentar passar um pouquinho do conhecimento para as pessoas, dentro de uma troca de energia, cultural e social mesmo. E o desenvolvimento também do artesanato, onde que a gente reunia com um clube de mães, as mulheres, para fazer isso, onde cada uma estava aprendendo uma profissão também, onde podia trabalhar para ganhar um pouquinho de dinheiro em casa, né? E que isso ficava como a renda, né? Ajudava muito na renda familiar, onde elas já aprendiam um ofício. E esse era uma coisa muito interessante e que nunca se perde dentro de uma situação dessa, onde não se encontra. Se não é um grupo que se a gente não vai e tem esse pensamento, esse ideal de fazer uma coisa assim, você não se vê na sociedade hoje em dia oferecendo coisas assim, não. O ideal, eu acho que quando a gente começa com um projeto, mesmo que seja pequenininho, isso vai crescendo, esse sonho vai crescendo, é o sonho de agregar as pessoas. Você vai vendo, você vai conhecendo as necessidades das pessoas e com isso vai aumentando o seu pensamento de crescer, de olhar um espaço onde você tem já um espaço para poder fazer e agregar essas pessoas. Então é o espaço dentro do artesanato, de ter uma cancha de esporte para que os jovens possam vir depois da aula do colégio, eles tenham um lugar onde eles possam se exercitar, para os idosos e as crianças mesmo ter um lugar de fazer a fisioterapia, porque nós temos capacidade, né, para fazer isso, nós temos terapeuta, massagista para poder passar esse conhecimento. E também o tratamento com as ervas, que é uma coisa de conhecimento fitoterápico, muito bom para poder estar passando isso, de coisa natural. Então, eu acho que nós temos o potencial de crescimento. Nós não temos ajuda social para isso, mas nós temos a vontade. Então, se a gente fosse pelo menos um pouquinho, tivesse um pouquinho de visibilidade e um interesse mesmo dos governantes, né? Então a gente já teria um pouquinho mais como ajudar. Eu acho que a gente é pequena célula, porque é pobre ajudando pobre, na verdade. Porque se você for ver, hoje em dia é o fato, é assim que acontece.